Essa semana foi quente, hein, gente? Assim, não foi quente no sentido de calor, né? Mas quente na internet. Quem pôde acompanhar foi uma semana diferenciada de muitos assuntos. A gente resolve conversar com vocês não para poder fazer um resumo, isso aqui não é um jornal, mas a gente tem que de repente colocar o dedo na ferida de algumas coisas para que a gente possa mudar a nossa perspectiva. Porque eu acho que se não mudar na gente, nada vai mudar quanto ao autismo, o que pensam do autismo. E essas discussões merecem que você, ao assistir ou ouvir essa conversa aqui que nós temos semanalmente, você possa de repente buscar o seu entendimento, tirar suas conclusões, mas não fechar, não deixar fechada a conclusão, mas para que você de repente possa avançar num entendimento melhor. Então, vamos conversar? Esse é o canal do Autista, esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar aí mais uma vez. A gente está falando de uma semana tensa, né, gente? Foi complicado. Nós tivemos durante esses dias uma situação onde uma mãe tirou a vida do próprio filho e a si própria em um momento de desespero. E do outro lado, vendo gente falando que isso foi culpa da psiquiatria ou da psicanálise ou de pessoas. Gente, quem que é culpado de uma situação dessa que leva alguém a uma atitude tão desesperada? A primazia do ser humano é zelar pela própria vida, pela defesa. Todo ser humano se protege, gente. Você imagina só, você chega na escola, alguém fala assim: olha, eu queria falar com você sobre o seu filho. Meu filho? Você tem certeza que meu filho está se protegendo? Isso é um mecanismo de defesa. E um dos mecanismos de defesa mais visíveis que nós temos é defender a nossa própria vida. O que faz uma pessoa abdicar dessa rotina primária, que é cuidar de si próprio, para poder de repente desistir de viver? Nós estamos no janeiro branco, né? Precisamos conversar mais sobre isso. Sabe por quê? Porque muito tem se falado sobre terapias, números de horas, terapias, assim, que foi outra treta dessa semana, né? Então, quer dizer, muitas horas de terapia, assim por diante. E os pais? E mães? Pais e mães? Fazem terapia, fazem acompanhamento? Existem projetos, produtos realmente que fazem o acompanhamento desses pais para que esses pais possam ter a segurança de cuidar bem dos seus filhos? E a gente precisa questionar os pais. Falei, gente, os pais estão numa luta realmente. Eu adoro alguns sites, algumas publicações, alguns perfis que parece que ficam colocando narrativas o tempo inteiro sobre isso. Só uma dica, quando a gente fala muito sobre esse tema de se retirar a vida, desistir da vida, acaba incentivando algumas pessoas a fazer o mesmo. Procura pesquisa sobre isso. Então, se você fica falando demais sobre o assunto, é importante falar, toca no assunto, mas se você fica falando, muita gente está precisando só disso para poder fazer uma besteira. E no seu caso, gente, se você está pensando nisso, procura ajuda, tá? Procura o CVV, procura pessoas, procura alguém que está perto de você. Quando a gente está falando sobre desespero, isso não é solução, isso não é saída, mas a gente precisa voltar a conversar sobre redes de apoio. Redes de apoio para os pais. Porque não adianta você chegar lá, mas a minha cidade montou um centro especializado para autismo, mas tem apoio aos pais? Mas aqui temos terapias integradas, tem apoio para os pais. Então parece uma coisa repetitiva, mas é preciso falar sobre o apoio sobre os pais, em especial as mães. Aí fica aquela treta de novo, mas a mãe sofre igual um soldado, cara, a gente sabe disso. Gente, a gente sabe muito bem disso, mas precisa ficar reforçando isso o tempo todo. Sabe por quê? Já falei agora há pouco, quando você reforça, alguém que está de repente fraco, alguém que está muito mal, acaba abraçando essa sua ideia. Então, em troca de likes, fica esse excesso. Se você não fez nada para ajudar, por que que você fica nessa narrativa para atrapalhar, né? Outra situação que foi falada muito, teve treta essa semana, foi sobre horas. Já fiz um vídeo, se você quiser, ele vai estar disponível lá, porque de uma fala mal colocada, de uma pessoa extremamente inteligente e importante para o cenário autista. E a pessoa foi e colocou uma fala sobre situações de horas, validando que acredita que as crianças que estão nas creches, elas já estão sofrendo intervenção. No vídeo eu explico, então não vou entrar de novo nesse detalhe, porque realmente foi uma tremenda bola fora. E provavelmente vai ter uma resposta bem bonita, dizendo que não foi bem isso, assim por diante. Eu espero que não, porque na verdade a gente tem que crescer.
A gente fala besteira, eu falo, todos nós falamos. E a gente precisa se retratar de vez em quando e perceber que acho que foi errado a fala. Só que uma coisa importante disso tudo, foi se ventilar a questão da pesquisa. O que é pesquisa, o que é cientificamente provado, o que é evidência, o que são evidências. Eu já falei uma outra vez aqui, gente, evidências, que nem a polícia faz, né? Nós temos evidências que ou quem cometeu aquele crime foi o Pato Donald. Evidências. Evidências é tudo leva a crer que sim, mas a gente não tem certeza plena. Tá? Então, pega leve quando a gente apoia uma situação que fala assim, esse meu método, essa minha tecnologia, essa minha ciência, ela é baseada em evidências. Sim, evidências, tudo leva a crer que sim. Porque nem mesmo o ABA, que é talvez o mais testado e o mais conceituado dos métodos para ajudar no comportamento, no ajuste comportamental, não tem pesquisas lá na frente sobre as consequências dele. Tá, então a gente não pode, a gente pode falar que funciona, sim, mas qual a consequência a gente não sabe. Falamos recentemente sobre um assunto que ninguém quer tocar no assunto, né? Por exemplo, o transtorno processamento sensorial. Um dos grandes razões do transtorno processamento sensorial, que talvez seja uma das coisas que mais aparece no transtorno autístico, no caso como comorbidade, ela é causada por acúmulo de metais pesados ou interferência do ambiente. E aí pode ter a influência do agrotóxico, aí, ou de uso de medicamento equivocado durante a gestação. Pesquisam sobre isso? Não pesquisam sobre isso. Existe toda uma máquina forte para que você não veja, talvez, pesquisas sobre isso. Porque agrotóxico, gente, realmente, hoje o Brasil tem uma leva gigante de agrotóxicos. Um pesquisador, inclusive, de Mato Grosso, trouxe uns anos atrás, e ele foi procurado, caçado por todo mundo que era contra que ele falasse sobre isso, o Vanderlei Pignatti, que ele encontrou agrotóxico, inclusive, no leite materno. Gente, os filhos da região estavam sendo alimentados maternalmente com agrotóxico. Não podemos falar sobre esse assunto. Então a gente não encontra pesquisas. Aí vem defensores, não tem evidência. Claro, não tem evidências, porque não tem pesquisas. Esses dias eu vi um professor muito importante também para o autismo falando que não tem evidências sobre situações de medicamentos e autismo, fortes evidências. Verdade, não existe fortes evidências, mas estão acontecendo. Deveria pesquisar? Deveríamos pesquisar. Por que nós pesquisamos? Pois é, mas a mesma indústria farmacêutica por vezes diz que aquele medicamento à base das folhinhas verdes não funciona, porque não tem evidências. Pois é, mas tem fortes evidências que os medicamentos que as farmácias produzem causam dependência, causam situações, agravos à própria saúde. Então, é um medicamento tratando uma coisa e fazendo com que a criança, o jovem ou o adulto tenha problemas de outro. Medicamentos utilizados para epilepsia, convulsão, assim por diante, que têm efeitos colaterais terríveis. Mas não se pesquisa sobre isso. Mas o problema é a tal do extrato da folhinha verde. A gente precisa pensar também no extrato da folhinha verde de uma certa perspectiva. A gente precisa de mais dados. Muita gente tem falado sobre realmente os benefícios e muita gente fala, em mim funcionou, em mim não funcionou, em mim tem dado ótimos resultados no meu pai, na minha mãe, nos meus filhos. Gente, isso são percepções, são sensações, são você que está falando o que está acontecendo em você. E a gente não pode provar porque é sua sensação. Por isso que tem que ser levado para a ciência. Mas por que raios não vai para a ciência para descobrir? Por que demorou tanto? Aquela situação do RNA mensageiro era uma pesquisa em andamento para cura, tratamento do câncer. Mas foi extremamente eficaz para criar a vacina, que uma das vacinas, ou duas das vacinas, que ajudaram de repente no combate à pandemia. Mas por que não continua no tratamento do câncer? Então existem interesses, e interesses muitas vezes fazem você ouvir muito e por interesses também omitem a fala. Você não vai escutar sobre determinado assunto. E por fim, gente, acho que é talvez a terceira treta do dia, que eu acho que é importante que a gente possa falar da semana, né? No dia não, da semana, foi as rusgas, as situações ligadas à psicanálise, né? Então, eu não sou psicanalista, né, gente? E outra coisa, é importante que a gente fique falando, e é importante deixar isso claro. A sociedade, eu vi um vídeo de uma moça falando sobre patriarcado. A sociedade de fato é machista.
É uma sociedade que de repente fica regulando o tempo todo aquele que não é branco, aquele que não é homem, aquele que não é cisgênero. Então, se você é branco, se você é homem, se você é cisgênero, quer dizer, se você gosta de uma mulher, se é homem, gosta de uma mulher, e uma mulher gosta de um homem, você não vai ter problema, se você é homem nesse caso. Mas se você for mulher, se você for preto, se você for deficiente, se você for autista, se você tiver qualquer condição que fora dessa normalidade que o mundo criou, esse patriarcado vai te julgar. Então, quer dizer, talvez se aquela fala tivesse sido dita por um homem, que existe um patriarcado, muita gente ia ficar assustada. Mas quando uma mulher fala sobre patriarcado, existe sim. As mulheres são caladas, são as mulheres que ficam com os filhos, são sobre as mulheres essa situação que foi culpa sua do autismo. O que você fez de errado? O que você tomou? Você gosta, que nem nas entrevistas, que eu adoro ver essas entrevistas, né? Ou, seu filho foi muito amado, seu filho foi querido, foi bem-quisto, foi... A gente está procurando um culpado, se a criança é daquele jeito porque ela não foi amada, ela não foi recebida, assim. Gente, é assim, tudo bem, são linhas psicológicas. Mas naquele momento a pessoa já tem talvez uma outra bagagem, uma história, ela não está vindo ali pela primeira vez. Já deve ter escutado isso muitas vezes. Então, quer dizer, culpar, mais um dia culpando, é meio complexo, né? A gente precisa de repente rever esses protocolos, essas falas, esse comportamento que valida essa sociedade. Parecendo que a mãe é culpada. Vai ser mais um que vai perguntar: você tomou algum medicamento? Tem alguém na sua família que tem autismo? Oi? A gente sabe que tem a herança genética, a genética e a hereditariedade tem forte influência sobre o autismo. Mas na questão do tratamento, na terapia, tem alguma relevância saber de onde veio o autismo? Mas não, isso culpabiliza alguém. Então a gente precisa arrumar a culpa, porque isso é uma coisa, é uma rotina que a gente precisa rever com muita urgência, pelo bem de todo mundo, não só em janeiro. Vamos conversar sobre outros assuntos? Vamos lá, semana que vem a gente está de volta.